Olá, querido amigo da Rádio Barretão, também que nos acompanha nas redes sociais, em áudio e vídeo. Nós continuamos a nossa série de entrevistas com profissionais do Detran São Paulo. Nessa programação, cuja ideia é justamente aproveitar esse grande fluxo de pessoas em Barretos, na nossa região, para a Festa do Peão de Boiadeiro, e aí trazer dicas importantes sobre o trânsito, sobre o trabalho do Detran São Paulo. Neste episódio, nós vamos conversar com Vinícius Novaes, diretor de veículos automotores do Detran São Paulo. Nós fazemos essa entrevista de forma online, em áudio e vídeo também. Você, seja muito bem-vindo aqui na programação da Barretão FM, a rádio oficial da Festa do Peão de Boiadeiro de Barretos, que comemora 70 anos neste grande evento. Agradecer a participação do Vinícius Novaes, diretor de veículos automotores do Detran São Paulo, e começar com o Vinícius, entendendo um pouquinho mais que o Detran tem cada vez mais se tornado digital, e com serviços, obviamente, para facilitar a vida do cidadão. Uma mudança recentemente anunciada é o procedimento para emplacar veículos em todo o estado de São Paulo, que promete ser mais seguro e também mais barato. Vinícius, muito obrigado pela sua participação. O que mudou a partir de 1º de agosto no processo de emplacamento de veículos nesse grande estado chamado São Paulo? Eu que agradeço o espaço aqui, poder estar falando com vocês. Essa é uma mudança interessante que a gente fez agora recente, e é importante destacar 2 momentos referentes ao emplacamento de um veículo. Um é a autorização para realizar esse emplacamento, e essa autorização é dada pelo Detran, onde a gente tem a garantia da idoneidade do veículo, de que aquele veículo é o veículo e tem todas as condições de segurança necessárias. E o outro é o emplacamento em si, físico, diretamente numa estampadora credenciada pelo Detran. Como era esse processo antes? Os 2 pagamentos, tanto pela autorização quanto pela placa, em si, pela estampagem da placa, era feito diretamente com a estampadora. E esse processo não era muito transparente. O cidadão não sabia o que ele estava pagando ou para quem. Com a mudança que a gente fez, basicamente o cidadão, ao pedir a emissão do documento dele, seja um primeiro registro ou uma transferência de propriedade onde ele vai ter que alterar a placa, ele já paga diretamente ao Detran por essa autorização de estampagem. E essa mudança, que deu mais transparência e mais eficiência ao processo, fez a gente deixar o processo mais barato também. Antes esse valor era de R$ 31,47 por placa, então uma moto era uma placa só, tudo bem, já pagava esse valor. Um veículo, um carro, que eram 2 placas, pagava esse valor 2 vezes. Com essa mudança que a gente fez, é sempre agora R$ 31,47. Então, que na maior parte dos veículos, que hoje aqui em São Paulo, nosso maior volume é de automóvel, é maior do que de moto, a gente reduz o preço aí pela metade, o que dá, em média, aqui dentro do estado, pelo volume de veículos que a gente emplaca todo mês, dá uma média de R$ 56 milhões por ano de economia diretamente ao cidadão, que antes pagava esse valor. E agora ele paga esse R$ 31,47 ao Detran, tem autorização, e depois se desloca até uma estampadora, credenciado aqui pelo Detran, ele consegue buscar a informação dessas empresas no nosso site, e lá ele faz só a estampagem da placa. E aí esse valor não é tabelado. Cada empresa tem o seu custo, cada empresa tem o seu serviço que é oferecido, deslocamento até a casa do cidadão ou não, mas aí a gente sempre dá essa oportunidade do cidadão buscar no nosso portal quem são essas empresas e buscar a melhor qualidade no serviço também, o melhor custo. Bom, Vinícius, isso então obviamente impacta no bolso do proprietário dos veículos e também para quem é dono de frota tem uma diferença significativa, é isso? Sim, acho que a pessoa física, querendo ou não, ela não vai comprar, no máximo, né, vai comprar ali veículo todo ano, ela tem a melhor condição. Agora, um frotista está o tempo todo trocando de frota. E aí, quando a gente vai para cenários onde reduz, ainda que o custo de R$ 31, mas para cada veículo, quando a gente vai falar de um frotista que tem 20, 30 veículos e faz essa troca de frota constantemente, a gente está falando de economia de milhares de reais todo ano. E isso é importante porque São Paulo é um estado empreendedor, né? Então, a gente tem tanto de grandes locadoras a pequenos frotistas de transportadoras, e essa mudança tem sido importante para trazer essa economia direta aos cidadãos e aos empresários aqui do estado. Nós estamos conversando na nossa série de entrevistas com representantes do Detran São Paulo, na Barretão FM. Seja muito bem-vindo, você que está conosco na audiência rotativa do rádio, você que está conosco nas redes sociais, com o Vinícius Novaes, diretor de veículos automotores do Detran São Paulo.
Vinícius, por que o Detran decidiu adotar essa mudança, a antecipação do pedido de instalação da placa para o próprio órgão, e quais os ganhos também? A gente acabou de falar dos ganhos financeiros também, mas é importante relatar aqui as questões, como você já começou a citar, de segurança e transparência neste processo. Isso. Além do lado econômico, né, que é extremamente importante, o cidadão já paga caro por muita coisa, nossa ideia é justamente facilitar e, ao mesmo tempo, refletir isso em economia. Pelo lado da segurança, ele tem também a garantia do que, quando ele recebe essa autorização de estampagem aqui pelo Detran, significa que todo o rastreio, desde quando o veículo saiu da fábrica, quando a gente está falando do veículo 0 km, até efetivamente ter o primeiro documento daquela pessoa que está comprando o veículo 0 km, a gente tem um rastreio de ponta a ponta dessas informações. Então, é a garantia de que aquele veículo é efetivamente o veículo correto. Assim como na transferência de propriedade. Para você fazer uma transferência, você precisa realizar uma vistoria previamente, e são empresas de vistoria credenciadas, aqui pelo Detran também. Então, para ter essa autorização de estampagem, você também passou por um processo de vistoria, onde foi verificado, além dos itens de segurança do veículo, também os itens de identificação, para não correr o risco de comprar um veículo dublê ou qualquer coisa nesse sentido. Então, os ganhos de segurança, justamente nesse processo de ter autorização, é onde é verificado, junto ao Detran, todos os requisitos para garantir tanto a segurança como que aquele veículo é efetivamente o veículo que o cidadão está comprando. Vinícius Novaes, conosco, participando da nossa programação, ele que é diretor de veículos automotores do Detran São Paulo. Vamos explicar direitinho, passo a passo. Quais os próximos passos após o motorista solicitar a placa diretamente ao Detran? Quando e onde retirar ou instalar, Vinícius? O que a gente sempre recomenda, tendo ali a emissão do documento e aí o momento de fazer efetivamente a estampagem, a instalação da placa no veículo. Primeiro, buscar no nosso portal, onde a gente tem a relação das estampadoras credenciadas junto ao Detran, para não correr risco de eventualmente ir até uma empresa que não tenha autorização para realizar o serviço. Identificou a empresa, verificou preço, verificou viabilidade ali, quem está mais perto de casa, quem pode se deslocar até o local ali de residência, de trabalho ali daquela pessoa, vem a escolha da empresa e a instalação da placa. O que a gente fez de alteração também, até para se adaptar às novas realidades e velocidades, né, do cidadão paulista sempre necessita, é que hoje a instalação da placa não precisa ser feita na empresa estampadora. A empresa ela pode fazer a estampagem da placa e a instalação pode ser feita ou diretamente pelo cidadão, ou por um procurador, se ele for por esse caminho, ou diretamente na loja, onde ele está comprando o veículo. Então, se ele tiver numa concessionária, ele pode já comprar o veículo zero, sair com o documento e já com o veículo emplacado, ou se ele estiver comprando um veículo usado também, mas diretamente numa loja, essa loja também pode fazer a instalação ali da placa. Que é para ter justamente essa garantia. Se por um lado, a gente está avançando muito aqui no Detran, na primeiro emplacamento ou a transferência digital, para o documento sair em minutos, a gente quer também que não só o documento saia em minutos, que o veículo esteja apto para circulação também em minutos, que vá no sábado, no domingo, um cidadão aqui comprar um veículo, tem o documento e já sai emplacado, já sai dirigido. Então, para a gente atender e aliar esses dois momentos, tanto o documento como físico, o veículo, a gente tem avançado, conseguindo entregar um bom resultado. Pô, interessante, muito interessante. Isso serve também para os casos das pessoas que perderam a placa do veículo? Também, é a mesma lógica. O cidadão que perde ali, eventualmente, a placa do veículo, ou tem ela danificada por algum motivo, ele realiza a solicitação da segunda via de placa junto ao Detran, e assim que é autorizada a estampagem desse veículo, é o mesmo fluxo. Ele vai até uma estampadora credenciada e realiza o emplacamento diretamente com a empresa. Vinícius, vamos mudar um pouquinho, vamos falar sobre licenciamento. Esse é o mês de agosto, o calendário começou em julho, né? Me corrija se eu estiver errado. Quem precisa fazer o licenciamento agora até o final de agosto? E o que acontece caso o cidadão perca este prazo de licenciamento que está estabelecido aí de uma forma escalonada, mês a mês, a partir de julho? Aqui no estado, a gente tem um estado de São Paulo, algo bem importante, que é o licenciamento antecipado, que acontece ali no mês de janeiro, inclusive tem reflexos de economia direto no valor do IPVA. E aqui no estado de São Paulo, no mês de janeiro, tem muito licenciamento mesmo, a população adere a isso, mas o calendário oficial começa agora a partir do mês de julho. E aí a gente escalona por finais de placa. O que sempre recomendo ao cidadão, a gente tem facilitado por aqui. Hoje, ao entrar no nosso site do Detran, é possível você consultar os débitos do seu veículo, as restrições do veículo,
inclusive pagar o licenciamento diretamente por lá. E hoje o nosso formato de pagamento é o Pix. Então, se antigamente você tinha que se deslocar até uma casa lotérica, ter o Renavan do veículo e pagar por lá, hoje no nosso site você já consegue puxar todos os débitos e pagar diretamente o licenciamento por ali. Se eventualmente o veículo tiver alguma restrição, também nessa consulta você consegue saber o tipo de restrição que ele tem. E, inclusive, realizando o pagamento ali do licenciamento no nosso portal, a atualização é online. Então, realizou o pagamento por Pix ali, numa média entre 10 e 15 minutos, é atualizado o documento, seja diretamente no nosso portal ou no aplicativo da carteira digital de trânsito, que é onde as pessoas costumam ter acesso à documentação dos veículos. Agora, nesse mês de agosto, nós temos quais os finais de placa a serem quitados até o dia 31, Vinícius? O licenciamento antecipado, que a gente faz ali no começo do ano, todas as placas conseguem ser feitas, é justamente para antecipar esse momento. Agora, no mês de julho, a gente começa o calendário com placas 1 e 2, finais 1 e 2, e aí foi concluído agora em julho. No mês de agosto, são as placas de finais 3 e 4. E aí são os veículos de passeio que estão dentro desse calendário. Quais são os efeitos, né, daquela pessoa que deixa passar esse prazo e não licencia o veículo? A partir desse momento, o veículo é considerado irregular, e por motivos de segurança mesmo, porque o que se percebe do licenciamento, ele existe, né, essa vinculação justamente por conta disso. Infelizmente, a gente tem motoristas que não respeitam as leis de trânsito. E ao não respeitar as leis de trânsito, eles são multados, mas é justamente no momento do licenciamento onde é forçado o pagamento dessas multas para ele poder continuar com o direito de circulação, com aquele veículo que reflete segurança no trânsito. Quando a pessoa deixa de licenciar, ela deixa de ter autorização para circular em via pública com esse veículo, e se caso for abordado e autuado, é uma multa gravíssima de R$ 293, e o veículo é recolhido a pátio. Então é toda aquela dor de cabeça de ter que ir até o pátio, realizar ali a liberação do veículo, e eventualmente ter esse trabalho, né, e esse custo. Ainda que aqui em São Paulo a gente tem recentemente um lançamento que é importante, porque a gente entende também que muitas vezes, infelizmente, a gente tenta notificar e tudo mais, mas acontece por algum descuido não ter o veículo recolhido, mas a gente fez o lançamento recente da LIDE, que é o nosso serviço de liberação instantânea, onde o cidadão, pelo menos, ainda que ele tenha o problema de ter um veículo recolhido, ele consegue fazer essa liberação diretamente pelo nosso site também, diretamente ali pelo aplicativo do Poupa Tempo, e ele recebe essa autorização em questão de minutos. Então, se antes era um processo que levava até 2 dias úteis para ele poder ter autorização para buscar o veículo dele, aqui a gente está falando de uma média de 10, 15 minutos também, e já consegue fazer a liberação do veículo. Mas o que a gente recomenda é, não deixe chegar até lá. Licencie, aproveita o calendário para não ter qualquer surpresa. Mas se caso acontecer, a gente está aqui disponível também para facilitar. Vinícius, eu queria saber um pouquinho de você. Hoje, muitas pessoas querem fazer tudo sem sair de casa, que eu acho bom também, né? Todos nós achamos, queremos resolver pelo celular. Dá para resolver o licenciamento pelo celular, Vinícius? Também. Tanto no aplicativo ali hoje, que é o nosso aplicativo Poupa Tempo, que tem os nossos serviços, como o próprio site do Detran, a pessoa que entrar pelo navegador ali, pelo celular, também consegue ter esse acesso direto, e é tudo por lá. Pagamento via Pix, emissão instantânea do documento, quando pago diretamente no nosso portal. Então, tanto aquela pessoa que gosta ainda, e a gente encontra isso. Tem muita gente que ainda prefere ir até uma lotérica, que pode ter os seus motivos para isso, ou por cultura mesmo, mas o que a gente costuma acompanhar também é justamente esse movimento, que ainda que as pessoas estão há anos indo até a lotérica, ela se adapta rápido quando vê um bom serviço. Então, do nosso lado, a gente tem que garantir um serviço fácil e rápido para todo mundo, que a adaptação é natural da população. Muito bem, nós estamos ouvindo o Vinícius Novaes, diretor de veículos automotores do Detran São Paulo. Bom, mas antes de pagar o licenciamento, o cidadão tem que ter alguns cuidados. Eu queria saber, tem que pagar antes o IPVA e a multa antes de fazer a quitação do licenciamento? Isso, no momento do licenciamento, é regularizado todos os débitos vencidos já do veículo. Então, o IPVA ele tem seu próprio calendário ali no começo do ano. As multas têm a data de vencimento de cada multa que eventualmente pode acontecer naquele veículo. Todos os débitos que estiverem já vencidos são cobrados no momento do licenciamento. A diferença é que é tudo cobrado junto. Então, se eu tenho, por exemplo, um veículo que eu não tenho nenhuma multa, o IPVA já está quitado, eu pago só a taxa de licenciamento e tenho um documento. Se eu tenho IPVA vencido ou multas vencidas, eu faço o pagamento do licenciamento junto com os demais débitos, mas também no Pix. É tudo num pagamento único, unificado,
e assim que eu realizo todos esses pagamentos, a atualização do documento também é online. Então, eu já pago tudo no Pix e já recebo o documento na hora também da mesma forma. Mas todos vão ter que estar quitados para ter o veículo regularizado. Você citou agora há pouco sobre a live, né, que também é uma nova ferramenta. Eu gostaria que, se você pudesse esclarecer melhor sobre isso, no caso do veículo recolhido. Você citou, essa é um contratempo que ninguém quer ter e não precisa ter devido a todas as facilidades para andar em dia, né, e com toda a regularidade. Mas eu queria que você detalhasse um pouquinho sobre isso. Como é que é a live em relação ao caso do veículo que chega a ser recolhido? Esse é um produto recente aqui do Detran que a gente lançou e tem feito muito sucesso, que é justamente essa garantia de ter a liberação do veículo rapidamente. Como era o fluxo? Até 100% dos casos seguir esse fluxo anteriormente. Ao ter o veículo recolhido, então, usando esse exemplo, a pessoa que estava com o licenciamento vencido, ela regularizava o licenciamento, ou seja, realizava o pagamento, tinha o documento atualizado, mas ela precisava de uma autorização para retirar esse veículo que foi para o pátio. Para ter essa autorização, já era de forma digital, ela entra no nosso site do Detran, solicitava essa liberação, mas solicitava juntando documento pessoal, a solicitação da liberação e tudo mais. Como a gente está falando de documentos, ele vai cair para uma esteira onde o servidor vai identificar a documentação correta, incorreta. Se tiver faltando alguma coisa, vai solicitar para ser complementado. E a gente está falando de um processo que levava cerca de 2 dias úteis, até ter o ofício efetivamente para levar até o pátio e ter essa liberação. O que a gente fez, esse produto atual recente nosso, que é a Live, é ter todo esse modelo de petição, onde o cidadão, ele também está no nosso portal. A diferença é que ele está logado diretamente com uma conta Gov, nível prata ou nível ouro, que garante que ele é ele. Eu tenho toda a base do veículo, onde eu consigo consistir que ele é o responsável pelo veículo, e a partir do momento que eu tenho a segurança, que é ele como cidadão que está logado no nosso site, e eu tenho as garantias do veículo, o local que o veículo está recolhido e tudo mais, quando eu faço o cruzamento de todas as informações, eu consigo ter o resultado em minutos. Então, ele faz o pedido, ele tendo todas as autorizações, eu já libero o ofício de liberação para ele, não tem uma esteira de servidores, é basicamente informação integrada de uma base a outra, e ele recebe o ofício, é só se deslocar até o pátio e pegar o veículo de volta. Que é justamente isso, a gente sabe que boa parte, a maior parte das pessoas que passam por essa situação, infelizmente é por algum descuido ou tudo mais, mas não é motivo para ter que sofrer mais do que o necessário. Então, a nossa função aqui no Detran de São Paulo, ainda que existe todos os avanços no bom sentido, estou comprando um carro novo, estou comprando um carro 0 quilômetro, um veículo usado, e aí é uma boa experiência, né, porque você vai ter um veículo melhor para se deslocar, mas também nos cenários, vamos dizer, ruins de recolha de veículo mais voltado à fiscalização, a gente também tenta dar a melhor experiência possível. E a gente tem feito isso, a gente tem um lançamento aí nesse último mês e cada vez mais a gente vê o aumento da população consumindo. E agradecendo também pelas nossas avaliações que a gente tem identificado. Vinícius Novaes, diretor de veículos automotores do Detran São Paulo, na nossa programação na Barretão FM, a rádio oficial da Festa do Peão de Boiadeiro de Barretos. Vinícius, tem a situação em que as pessoas, às vezes, modificam o veículo, né? Mudam aquilo que era original. O que é preciso fazer para deixar esse veículo modificado devidamente regularizado? É só fazer? Tem que avisar o Detran? Explica para a gente. Acho que é importante até diferenciar essas alterações no veículo. Todas elas, previamente, devem ser solicitadas ao Detran para ter efetivamente alteração no documento do veículo, e essa solicitação é de autorização prévia. Hoje ela consegue fazer de maneira digital, ela entra no nosso site, faz a solicitação ali para essa autorização, onde a partir dali ela já indica aquilo que vai ser alterado, o tipo de veículo e tudo mais, e a gente expede essa autorização para ela. E a gente tem 2 cenários, que é quando a gente vai alterar efetivamente ali as condições de circulação do veículo, e quando é apenas de forma estética. Então, se eu vou alterar a cor do meu veículo, que é a maior parte das alterações aqui no estado envolvem cor, eu não preciso passar por uma ITL, do Instituto Técnico Licenciado, para fazer uma inspeção do veículo. Eu apenas altero a cor do meu veículo, faço ali a pintura, passo numa empresa de vistoria, onde é vistoriado a identificação do veículo, a nova cor do veículo, e eu solicito uma segunda via do documento, onde nesse momento vai atualizar, eventualmente de azul para amarelo, ou qualquer outra alteração ali que for desejo do cidadão. Agora a gente tem outras alterações que precisam passar por uma inspeção, que aí quando vai mexer na suspensão do veículo, eventual blindagem do veículo também,
Então, após ter autorização prévia do Detran, o que ele faz é ir até uma ITL. E na ITL, assim, é inspecionado todas as condições do veículo, que é para garantir o quê? Que mesmo após as alterações, a segurança continua ok. Os freios funcionam adequadamente, o tempo de resposta está adequado, a suspensão do veículo está adequada, que é para garantir a segurança não só de quem está dirigindo, como de todo mundo que estão nas ruas. Feita a inspeção do veículo e a vistoria, também é uma segunda via de documentos, onde eles juntam essa documentação para a gente e regulariza. E é importante essa regularização, e às vezes a gente vê até pessoas que desejam alterar o veículo, mas não fazem porque não sabem o como. Então a gente tem reforçado nossas campanhas nesse processo, e primeiro, para atender essas pessoas que querem, mas não sabem o jeito, e atender também aquelas pessoas que alteraram, mas não sabem que precisam realizar essa regularização, e acabam sendo surpreendidas na fiscalização de trânsito, porque é um veículo que tem uma documentação onde ele tem determinadas características, e quando parado em fiscalização foi alterada a suspensão, foi alterada outra característica do veículo, ele é autuado também por estar dirigindo dessa forma, sem as devidas atualizações, e o veículo também, a depender das condições de segurança, é levado a pátio. E aí ele entra no processo também de liberação e necessidade de regularização do veículo para ter ele de volta. Bom, fundamentalmente, é preciso autorização prévia, é isso, Vinícius? Isso, pede autorização prévia para a gente já faz ela e já especifica tudo que ele vai ter que realizar dali para frente, e depois regularizou o veículo, é seguir. E a gente enxerga de tudo quando a gente está no trânsito. Você poderia contar uma experiência dessa para a gente aqui, um caso desse aqui, que muitas coisas que acontecem, né? A gente até um ponto de atenção foi quando, é que agora já faz um tempinho, mas quando saiu o filme da Barbie, já deve fazer um ano e pouco, a quantidade de veículos que mudaram para cor rosa aqui no estado de São Paulo foi absurdo. A gente teve que até aumentar um pouco a carga de pessoas que trabalhavam com isso aqui para poder dar conta. A gente está esperando, se for sair Barbie 2, vai vir de novo. Um volume grande para a gente. Esse é o rádio, a gente traz também informação interessante aqui também. Vinícius, queria que você comentasse um pouquinho, ainda sobre na sua área, né, de diretor da área de veículos automotores, sobre a compra e venda, a PDV. Após quase um ano e meio, qual o balanço e as principais vantagens que vocês notaram aí para o cidadão e o que o cidadão tem respondido positivamente? Olha, é um saldo muito, muito positivo. A gente fez essa inovação em março do ano passado, e aí eu quero o lançamento como um protótipo mesmo, porque quando a gente olhava a nível de Brasil, não existia essa solução de uma transferência digital, que o documento saia em minutos. A gente começou ali pequeno, com realizando o processo direto somente no aplicativo do Poupa Tempo, com o veículo somente em determinadas condições, e de lá para cá a gente tem expandido. Então, hoje aqui no estado de São Paulo, se a pessoa faz ali a transferência diretamente pelo nosso aplicativo, e do que consiste, em resumo? Antes todo mundo precisava ir até o cartório. Então, tanto comprador quanto vendedor tinha que ir lá reconhecer firma com autenticidade. O que a gente permite hoje é tanto comprador como vendedor realizar esse processo diretamente de casa. Ao invés do reconhecimento de firma em cartório, é feito o reconhecimento facial de ambos. E também a assinatura pelo GovBR, também nível prata, nível ouro, assinatura digital. E com isso a compra e venda é feita entre os dois. Isso é mais segurança para quem está vendendo o veículo, porque a partir do momento que o processo é feito, ele não precisa se preocupar mais. Todo débito, multa que possa acontecer dali para frente, já é responsabilidade do comprador. Já o comprador, depois de realizar esse reconhecimento facial e assinatura digital, ele consegue realizar o pagamento do Pix diretamente pelo aplicativo e ter o documento em minutos. E aqui a gente está falando de uma média de 5 minutos de transferência. A gente já chegou até a operar a transferência aqui em 19 segundos. Então, é aquilo que a gente iniciou ali em março de 2024. A gente tem expandido o volume disso a cada mês, expandido até as plataformas. Antes a gente só conseguia pelo aplicativo do Poupa Tempo. Hoje, se a pessoa entrar no nosso portal do Detran, o nosso novo portal, já consegue fazer por ali também. E toda essa praticidade que a gente iniciou lá atrás e tem aumentado aqui no estado tem sido muito, muito bom para todos. A gente passa a usar o servidor Detran para aquilo que ele efetivamente é necessário e para aquilo que ele é pago pelo Estado. A gente está falando aqui de educação para o trânsito, fiscalização para o trânsito. São atividades que salvam vidas, ao invés de a gente ter servidores públicos que são pagos por nós cidadãos aqui do Estado, que antes ficavam olhando documentos, hoje não olham e o documento sai mais rápido para o cidadão, e a gente consegue voltar ali à formação de condutor, fiscalização, que é aquilo que dá mais valor à sociedade.
Agora, então, a exigência para poder fazer um procedimento através dessa forma, o TDV, é vistoria, GovBR, queria que você Isso. explicasse sobre isso. Os requisitos hoje para fazer a transferência digital de veículos, a vistoria do veículo já deve ter sido feita previamente e aprovada. O login do GovBR é de nível prata ou ouro, que é o que garante que realmente é a pessoa que está fazendo ali aquela operação. Tendo os requisitos, ele vai fazer a validação facial e a assinatura digital pelo Gov e realiza a transferência diretamente com a gente. Só que a gente tem expandido cada vez mais. Então, hoje, se a pessoa for numa loja aqui dentro do estado de São Paulo, essa loja utiliza, por exemplo, o RENAV, o Registro Nacional de Veículos em Estoque, a loja já consegue fazer uma venda do veículo usado mesmo, a gente nem está falando 0 km de veículo usado, faz a venda diretamente pela loja, a pessoa entra na nossa transferência digital e já faz a transferência por ali, pagando pelo Pix e tendo um documento em minutos. Então, cada vez mais a gente vai expandindo esse volume e oportunidades para fazer a transferência. E a cada novo avanço nosso, a gente entra em contato com vocês para poder lançar. Muito bacana. Aliás, eu queria falar um pouquinho agora sobre os resultados práticos que podem ser citados com a implementação do RENAV no estado de São Paulo. Primeiro que você explicasse rapidamente o que é isso, né, para quem não é da área, e quais os resultados práticos com a implantação do RENAV no estado. O que a gente costuma chamar, até para ficar mais fácil de entender ali o que é o RENAV, a gente chama de o DNA do veículo. Sem o RENAV, a gente está falando de um lojista que esteja trabalhando aqui dentro do estado. Eu, por exemplo, chego ali na loja, vou vender o meu veículo para a loja e o lojista não tem muita informação. Se aquele veículo é real mesmo, se é dublê, se tinha alguma pendência, algum bloqueio, algum financiamento ainda pendente de pagamento. Já quando ele usa o RENAV, ele passa a ter todas essas informações do veículo. O veículo, para entrar no RENAV, ele tem que ter uma vistoria prévia, todas as consistências de débito já são feitas no momento da entrada do veículo, então ele tem a garantia de que a venda daquela entrada em estoque, né, daquele veículo que ele vai operar está realmente seguro. Então o lojista aqui do estado, o empresário, ele consegue ter essa segurança que hoje ele não tem fora do RENAV. Ao mesmo tempo, o cidadão que está comprando um veículo de uma loja, ele também tem a mesma segurança, porque hoje um lojista que não opera utilizando a plataforma, basicamente eu vou numa loja e compro um veículo nesse sentido, eu não tenho garantia. E acho que assim, se a gente não passou por isso, com certeza a gente conhece alguém que já passou. Comprou um veículo e depois descobriu um bloqueio judicial, descobriu milhares de reais de multa que não, no momento da negociação acabou não ficando sabendo, e acaba sendo, o custo acaba ficando muito mais alto depois, né? Eventualmente você vai trabalhar ali num garagista, ou enfim, alguém não formalizado, e eventualmente economiza algumas centenas e descobre um prejuízo de milhares, ou às vezes até a impossibilidade de regularizar o veículo. Então a gente implantou o RENAV aqui no estado de São Paulo, a gente expandiu a adesão dele aqui no estado de São Paulo, no RENAV usado. Junto com isso, a gente deu muitas garantias, e é até importante destacar isso que a gente faz aqui no estado de São Paulo, aqui no Detran, que é toda mudança de legislação que a gente coloca em consulta pública previamente, no mínimo de 45 dias. A gente fez isso com a destampagem agora de placa, que foi o nosso primeiro assunto. A gente fez isso também com o RENAV. E é importante por quê? Porque a gente escuta quem está ali na ponta, quem realmente está ali com o piano no dia a dia, o empresário que toca ali o Estado e tem envolvimento direto, o cidadão que consome o serviço. E quando a gente fez a nossa consulta pública do RENAV, a gente recebeu praticamente uma centena ali de contribuições do próprio mercado de, olha, eu quero ser regular, mas isso para mim é difícil, isso aqui é uma dificuldade que o Detran poderia melhorar para o meu trabalho. A gente viu a oportunidade, então a gente conseguiu ganhar velocidade nesse processo, tanto a entrada como a saída de RENAV. Hoje aqui no estado, se a gente for falar a saída, quando o lojista vende ao consumidor final, a gente está numa média de 87% feito de forma automatizada, que é esse documento que sai em minutos, a partir do momento que é solicitado para a gente. A entrada está mais ou menos 70%, mas é um volume bem grande. Não precisa ir até o cartório para reconhecer firma minha, que já é um avanço ali na saída para o consumidor final, e da própria vistoria, porque hoje o lojista, quando ele coloca o veículo em estoque, ele não tem intenção de andar com aquele veículo, ele está em estoque justamente até encontrar ali a pessoa que vai comprar. E aí, por essa ótica, hoje o lojista que usa o RENAV no estado de São Paulo, ele faz a vistoria na entrada do processo, na entrada do veículo na loja, e consegue usar a mesma vistoria também na saída da loja, uma vistoria móvel, feita diretamente na empresa. E como a gente identificou que aqui em São Paulo é um mercado bem aquecido,
e a maior parte dos veículos são vendidos em 120 dias, nesse intervalo de 4 meses, é o tempo de validade da vistoria, então uma economia de ambos os lados, mais segurança para todos, tanto o lojista como o cidadão que está ali trabalhando, e é um movimento natural. A cada mês também a gente vê um aumento da adesão, a gente já opera aí mais ou menos 50 mil, um pouco mais de 50 mil transferências por mês, através do Renave aqui no estado. Vinícius, como é que está a questão do emplacamento? O pessoal tem emplacado mais veículos? Tá? Você tem alguns dados da nossa região, da região de Barretos, os tipos de veículos. Você poderia informar para a gente, por favor? Sim. Acho que esse é o ponto de destaque aqui do nosso estado, tem sido decorrente. Acho que é um momento econômico a nível de Brasil, onde a gente tem uma taxa de juros elevada, mas não foi o suficiente para parar aqui o cidadão de São Paulo. 2024 foi o ano com mais emplacamentos nos últimos 10 anos, nos últimos 11 anos aqui do estado. A gente bateu o recorde, foi 1.140.000 veículos zero emplacados no estado. O que a gente tem observado aqui para esse ano é a mesma tendência de manutenção, quando a gente vai falar de compras de pessoas físicas mesmo, que é aumentado esse ano, ainda que ano passado foi recorde, esse ano a gente já está ali em 650 mil no todo, e de pessoas físicas, um aumento de 1,5 comparado com o ano passado, então mesmo com juros mais altos, não foi suficiente para a população parar. E a cidade de Barretos é interessante, porque além do primeiro registro, só esse ano foram mais de 2 mil veículos emplacados aí na cidade de Barretos, a gente percebe uma grande migração para SUV. E aí acho que é um comportamento tradicional mesmo, mas acho aí se destaca até um pouco mais. Então, o cidadão que vai comprar um veículo zero, acho que ele não quer mais um veículo menor, né? Cada vez mais ele busca um modelo maior ali para toda a família. E quando a gente vai olhar os nossos dados, tem se destacado isso aí na cidade. É um bom comportamento, né? Um valor ali relativamente mais caro, mas que demonstra que a cidade está prosperando, tá indo bem. Vinícius, para a gente encerrar aqui, quando a gente fala em Detran, a gente pode pensar que não podemos esquecer fila, burocracia, que dá para resolver muita coisa pelo celular, pelo computador, rapidamente, é isso? É isso. Acho que aquela visão e o nosso esforço mudar mesmo, e a gente tem que se esforçar muito para isso. Se a gente está falando, e é engraçado, eu tenho ali um pouco mais de 10 anos aqui no Detran, e se a gente olhar 10 anos atrás, era para você emplacar o veículo, você tinha que entrar numa fila. E às vezes era uma fila muito, muito grande, ou sempre você precisava conhecer alguém, ou enfim, para ter um documento, esperava 1, 2 semanas. Hoje a gente já tem experiências aqui que, quando automatizada, a gente está falando de 5 minutos para fazer uma transferência. Aquilo que ainda não é automatizado ainda vai ser, mas que ainda não foi automatizado, a gente está falando de uma experiência aqui de 1 dia útil, 2 dias úteis. Então é um esforço que a gente tem feito, servido como referência até ao restante do Brasil para ser operado também por cidadãos de outro estado, mas a gente não está satisfeito. Acho que cada mês a régua sobe e o nosso desafio aqui é continuar melhorando e a gente quer chegar no melhor cenário possível, uma excelência de serviço ao cidadão aqui de São Paulo. Muito obrigado ao Vinícius Novaes, diretor de veículos automotores do Detran São Paulo, por essa entrevista, que é rapidamente seu recado final. Não, agradeço, acho que fica aí todo cidadão conhecer o novo Detran, e aí a nossa porta de entrada hoje, justamente o nosso portal, é um portal novo, foi lançado há cerca de 2 meses, e traz toda essa experiência digital. Então, todos aqueles serviços são automatizados, seja a transferência de propriedade de veículo, seja o próprio licenciamento, que você já consegue pagar tudo no mesmo local, ter o documento ali na hora, ou como outras experiências também, e buscar mais informações diretamente no nosso portal, a nossa recomendação, e a gente está à disposição a sempre entender e melhorar o serviço para todo mundo. Muito obrigado ao Vinícius Novaes, diretor de veículos automotores do Detran São Paulo. Muito obrigado a você que nos acompanhou em mais desta programação. Uma boa festa. Lembre-se, se beber, não dirija, tá bom, gente? Um grande abraço. Voltamos numa próxima oportunidade.